muita gente acha que a poupança é a melhor alternativa, porque eu vou deixar o dinheiro lá, eu não vou correr risco, e aí acaba que os juros que a poupança vai te remunerar, ele não é suficiente para cobrir a inflação. Ao invés de você estar juntando dinheiro, você está perdendo ao longo do tempo. E muita gente não percebe isso, né? Eu estou vendo aí o pessoal falando que está anotando tudo. Tem gente assustado quando eu falei aí que a poupança te paga só 1,90% e que a inflação, a possibilidade da inflação estar maior que a poupança hoje é enorme. Então, tipo assim, você não vai correr risco deixando o dinheiro lá na poupança. Só que ela não vai render de forma suficiente para poder garantir o seu poder de compra. O que é o poder de compra? Ana, há uns 5 anos atrás, com R$100 no supermercado, a gente comprava um monte de coisa. Vai com R$100 no supermercado hoje. Você não compra quase nada, né? Então, esse é o probleminha de você guardar dinheiro na poupança. E aí você vai me perguntar, né? Tá bom, William. Então, quais as possibilidades que eu tenho? Exatamente, Gente... até mesmo minha dúvida sobre isso. Qual é o tipo de investimento para quem está começando? Quais são os melhores? Que apresentam menos riscos também. Excelente. Porque quando a gente fala de investimento, Ana, nós vamos fazer aqui 2 separações. Nós temos o mercado de renda fixa e o mercado de renda variável. No mercado de renda fixa, quando você coloca o seu dinheiro lá que você juntou, a sua grana, você sabe exatamente quanto que você vai ganhar e o seu risco costuma ser menor, porque você tem uma taxa de juros que é fixa. Então, por exemplo, eu vou fazer um investimento num produto que vai me dar, por exemplo, 12% ao ano. Então, eu sei que se eu deixar o dinheiro ali durante um ano, no final eu vou ter 12% de juros. Então, o seu risco, ele é um risco menor, porém, a possibilidade de ganho também é menor. Só que nós temos hoje vários produtos que são melhor que a poupança e que têm um risco tão baixo quanto a poupança. E que dá para a gente começar, porque, professor William, eu estou começando agora, eu não tenho muito conhecimento, então eu quero uma dica de um investimento que eu não vá correr risco. Então vamos lá, dentro do mercado de renda fixa, que é esse mercado que eu falei agora, que o risco é menor, você sabe quanto que você vai ganhar na maioria dos produtos. Nós temos hoje diversas opções. A poupança nós já falamos. Nós temos aí os CDBs, que são certificado de depósito bancário. O CDB, gente, é como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco. E o banco vai te pagar uma taxa de juros. Só que o CDB hoje, ele também não é um atrativo tão interessante. Porque o CDB, ele é vinculado no CDI. O CDI é uma outra taxa. Então, por exemplo, o banco, vou dar um exemplo aqui, o Banco Inter, ele te oferece aí 100% do CDI. O CDI hoje, ele tem em torno de 2,19% ao ano. É melhor que a poupança. 2,19% ao ano. A poupança está te pagando em torno de 1,90%. É interessante. Só que o CDB tem imposto de renda. Então, na hora que você desconta o imposto de renda, o CDI acaba pagando menos que a poupança. Então, o CDB é como se você estivesse emprestando dinheiro para o banco e o banco te pagando os juros. A gente tem um outro produto no mercado de renda fixa, que hoje é um dos produtos que eu mais incentivo para quem vai começar, Ana, que é o que a gente chama de tesouro direto. Tesouro direto é você emprestar dinheiro para o governo. O governo, gente, quando ele tem um déficit primário, o que é déficit primário? O governo gastou mais do que arrecadou. Quando você gasta mais do que você arrecada, o que você faz, Ana? Quando você gasta mais que o seu salário, o que você tem que fazer? Pedir emprestado.
Pedir emprestado. Isso daí. O Tesouro Direto é o dinheiro que o governo está pedindo emprestado para você, porque ele não deu conta de pagar as contas dele. E aí muita gente fala, qual é o risco do Tesouro Direto? Gente, o risco é praticamente o mesmo da poupança. O risco que eu falo é quando você seleciona o investimento errado. Porque o Tesouro Direto, hoje, estava olhando aqui antes de começar a conversar com vocês, nós temos um Tesouro Direto hoje pré-fixado, que ele está pagando 6,45% ao ano. A poupança está pagando 1,90%. Olha para você ver, o Tesouro Direto está muito mais interessante. E aí você fala, William, mas o Tesouro Direto não tem um risco maior do que a poupança? Tesouro Direto, você empresta o dinheiro para o governo. O risco é o governo quebrar e não te pagar. Só que para o governo quebrar, as empresas já quebraram, os bancos já quebraram. Então é um risco, gente, praticamente igual ao da poupança. Só que é uma alternativa muito mais interessante. Por quê? Porque você tem um rendimento maior. E é aquele negócio, né? Quanto mais tempo você deixar o dinheiro ali, mais juros ele vai render. E aí, acho que pode ser dúvida de muita gente aí, Ana. William, como que eu faço para fazer investimento no Tesouro Direto? Qual é o valor? Qual que é o valor mínimo? Já que você está falando aí que ele é melhor do que a poupança, me conta como que eu faço isso. Porque eu não quero deixar meu dinheiro mais na poupança. Bem, Tesouro Direto, você pode fazer um cadastro direto no site do Tesouro Direto, ou você pode fazer o cadastro numa corretora. E aí eu já dou dica para vocês aqui de corretora que não te cobra nenhuma taxa. Taxa zero de juros. Nós temos a Ex-Invest, nós temos a Clear, sem fazer propaganda, tá, pessoal? Estou dando dica aqui das corretoras que não te cobra taxa, né? Que é gratuito. Você vai lá, faz o seu cadastro, transfere o seu dinheiro para lá e vai fazer investimento sem cobrar taxa nenhuma. A Rico então, também? Ex-Invest, Clear, a Rico também não cobra. A XP? A Toro, a XP, ela tem taxa. A Clear é do grupo da XP. Então, a Clear é direcionado para quem não quer pagar taxa. Já a XP, ela cobra uma taxa, porque a XP, ela é mais indicada para quem já é investidor, que já tem um pouco mais de conhecimento. Então, o ideal é você começar pela Clear e depois você migra para a XP. Certo. Então, faz o cadastro nessa corretora, gratuito, sim, transfere o seu dinheiro para lá, e lá, quando você for fazer o investimento, lá vai te mostrar quais os títulos públicos que estão disponíveis para negociação. Aí lá vai ter 3 tipos de títulos públicos. A gente vai ter um que a gente chama que é pré-fixado. Pré-fixado é aquele que te dá uma taxa durante o ano e que você sabe que você vai ganhar aquela taxa de juros. Esse que eu estava dando como exemplo para vocês, que está pagando 6,45%, é um título que vai vencer em 2024. Ou seja, se você aplicou o dinheiro lá, o ideal é você deixar o dinheiro até na data de vencimento do título. Se você resgatar o dinheiro antes, você pode perder parte do seu rendimento. Esse é o risco. O risco é você fazer um investimento errado e precisar do dinheiro. Então, você tem que pensar, porque quando você vai comprar um Tesouro Direto, o ideal é que você deixe o dinheiro lá até a data de vencimento do título, que é quando o governo vai pagar para você pagar para você o valor que você investiu, mais os juros. Então, nós temos esse que é pré-fixado, nós temos o que a gente chama de pós-fixado. O pós-fixado é aquele que está indexado à taxa, a inflação, que eu falei para você aqui agora cedo. Então, ele é um título mais para longo prazo, é um título que vai vencer 2035, 2040. Então, é para quem está querendo juntar dinheiro, pensando lá, por exemplo, num projeto futuro, numa viagem futura, numa casa, pensando na sua aposentadoria,
né? Porque eu acredito que a maioria que está aqui são jovens e já está pensando nisso, pensando em como você vai organizar a sua aposentadoria lá na frente. Então, nós temos esse outro tesouro direto lá, que é indicado para longo prazo. Esse que eu falei, o primeiro, que é o pré-fixado, ele é indicado para curto prazo. E nós temos o tesouro, que é vinculado à taxa Selic. Esse hoje não é muito interessante, porque a taxa Selic está 2%. Entre 2% e aplicar na poupança, não faz muita diferença. Então, o ideal é a gente pensar num investimento de médio prazo, que vai te pagar aí, hoje, 6, 7, no máximo 8% ao ano, né? Que é ali para 2024, 2025, ou você pensar num tesouro para longo prazo, né? Que é um tesouro aí que está vinculado à inflação. E é bem interessante, gente, porque há um tempo atrás, 2016, 2017, a gente tinha tesouro direto que estava pagando, Ana, 16% ao ano. Olha para você ver que oportunidade. Hoje a taxa está menor, Ana, por causa da taxa Selic. Como eu falei hoje com vocês agora no início da nossa live, a taxa Selic é a taxa referencial. Se a taxa de referencial está baixa, as taxas de investimento que acompanham a taxa Selic também vão estar baixas. Né? Estou anotando tudo. Mas a gente já teve aí taxa de juros que ela superou aí o patamar de 16% ao ano. Né? Então, a pessoa que soube aproveitar a oportunidade